Boa noite, estamos em mais uma live, acho que agora deu a nossa comunicação. Hoje, essa noite, não está comigo o Alex Duarte, Michael Lopes Dava, dá um oizinho aí. Olá, pra galera! Sejam bem-vindos. Nessa live hoje nós vamos falar sobre ela, né? O que acomete aí o mal do século, a ansiedade. Mas antes de falar sobre isso, eu queria agradecer o carinho de todos que estiveram comigo em Nova York. Cheguei hoje de Nova York. Estamos, Michael, há 24 horas sem dormir, mas com o coração muito aberto, muito feliz de estar aqui de volta no Brasil. E amanhã já embarcamos para o Rio Grande do Sul, onde nós vamos ter uma turma de PNT, de formação, são quase 100 alunos. E que então amanhã a gente já vai aí para a terrinha aí do Rio Grande do Sul, uma terra quente, com essa turma maravilhosa de PNT. Sejam bem-vindos, Carlos Mendes, Lucas Machado, mandem suas para Karina Rangel, manda Kelly Beltrão, nossa grande assessora aí, jornalista querida e amada, um grande beijo. Gente, nós vamos falar sobre aquilo que mais prejudica as pessoas hoje, que se chama ansiedade. E o que eu vou trazer para vocês hoje são as últimas novidades que hoje tem no mercado. Nós estivemos agora em Nova York, eu fiquei quase 20 dias lá. E uma das coisas que, além de fazer o lançamento do livro Cidades Fantasmas, foi um sucesso, um evento que repercutiu na mídia local, mais de 300 pessoas na nossa plateia, e que também retrata sobre ansiedade. Mas eu estive num dos maiores hospitais do mundo, considerado hoje o Monte Sinai, na Quinta Avenida, onde a gente pôde observar um pouquinho mais de perto as últimas novidades do mundo sobre a neurociência, né? O que a ansiedade faz, o que ela faz no corpo das pessoas, as doenças que ela traz, até onde que ela é saudável, até onde ela nos prejudica, porque a ansiedade, quando mal controlada, ela prejudica os negócios, ela prejudica os relacionamentos e ela prejudica principalmente a nossa saúde. Então, hoje eu quero trazer para vocês algumas das maiores novidades, o que tem de mais moderno no mundo hoje sobre essa ansiedade. Quando a gente trabalha business hunters, quando a gente trabalha negócios, eu sempre falo a mesma coisa. Eu posso chegar no palco, eu posso dar a estratégia, Michael, de vendas, de negócios, de planejamento. Nós trabalhamos as 8 forças business, mas se eu não trabalhar aquilo que é mais importante para o ser humano, que é o tripé de Salomão: manter e produzir dinheiro, relacionamentos e saúde. Então, eu acho que essa é a questão fundamental. Vocês podem mandar as perguntas de vocês, a gente vai ter meia hora de live aí, então, com o coração aberto. Tem alguma pergunta inicial aí, Michael? Temos uma pergunta aqui, doutora Tânia. Beijo. José Hoffman, nosso querido do Sul, aí, um grande abraço. A pergunta é da Claudete, de Porto Alegre. Oi. Como saber se os sintomas são reais ou imaginários? Grande pergunta, Claudete. Um beijo a Porto Alegre, amanhã eu tô chegando em Porto Alegre aí. Bom, quando saber se os sintomas são reais ou imaginários? Esse é o primeiro ponto. A doutora Sullivan, que é uma das que mais trabalha essa parte comportamental da neurologia, ela diz o seguinte: todos os sintomas das pessoas, para elas, são reais. Então, quando você desencadeia, por exemplo, uma convulsão, ela é real. Você tem o tremor, você tem tudo aquilo que acomete as pessoas, elas perdem os sentidos, elas simplesmente saem de órbita, o corpo inteiro entra em tetania muitas vezes, né? A tetania é um movimento espástico de tremores do corpo inteiro. Por quê? Para o cérebro, ele não sabe identificar o que é real e imaginário, ele reage. Então, quando você tem uma doença, uma patologia, só para você ter uma ideia, 70% das convulsões nas pessoas, elas são psicossomáticas, ou seja, elas não são de patologia de base, elas são de forma consciente, porque o cérebro ele tem um registro eletroencefalográfico, né? Quando você faz lá o eletroencefalograma, que gruda aqueles eletrodos na cabeça, você é mensurado, e aquilo ali o teu inconsciente está trabalhando, então você tem como registrar. Então tem pessoas que têm todas as características, por exemplo, de uma epilepsia, exatamente igual uma pessoa que teria os seus registros neuronais, mas ela não tem nada registrado neurologicamente. Então, eu acho que a ciência, ela, ao mesmo tempo que ela inovou muito na detecção das doenças somáticas por ansiedade, ela também não mudou muita coisa de conceito de 1875 para cá, de Charcot, de todo Freud, de todas essas expectativas que a gente está tendo aqui. Mas uma das coisas que eu acho mais fantástico hoje é que nós podemos detectar
Quando que uma doença, Claudete, respondendo a tua pergunta, ela é real, de base patológica, ou ela se formou dentro de você imaginária, né? Porque você vai desenvolver. Para você ter uma ideia, as pessoas que não têm, por exemplo, muitas vezes ela tem uma paralisia das pernas para baixo, ela vai ter por uma doença somática, ela pode ter N respostas. Você faz todos os exames, dá normal. Então, todas as vezes que os exames como parâmetros estão dando normais, é porque existe algo emocional acontecendo. Não significa que a pessoa não sofre. Isso é uma coisa que eu preciso deixar claro quando a gente fala sobre doenças de ansiedade somática. Você, por exemplo, quando você tem um susto, você tem um medo, acontece isso às vezes nos negócios, às vezes no fechamento de um grande negócio, com os filhos, nos relacionamentos, o teu coração, ele dispara. Então, a angústia, o sofrimento, o teu corpo registra. E ele, de alguma forma, ele se protege. Como numa convulsão. O cérebro entra ele se desorganiza, então ele te dá um baque, ele te para por 1 minuto, ele dá um stand-by, onde a convulsão, ela entra para te dar segurança, para te proteger o teu organismo. Então, eu acho que é muito importante identificar isso. E aí entra um profissional. Tem que procurar um profissional médico, tem que descartar todas eu não posso dizer que uma pessoa tem uma doença psicossomática sem antes ter descartado os exames, né? Eletroencefalogramas, eletrocardiogramas, raio-x, ressonância magnética. Eu tive um case de uma menina, por exemplo, que ela teve uma fratura de mão e de repente começou a fazer contraturas de mão. Isso foi por uma fratura do 5º metatarso, mas ela desenvolveu isso. Então, ali nesse desenvolvimento, os exames eram todos normais, ela não teve nem doença do neuromotor, ela era por ordem psicossomática. Então, essa difusão de diagnóstico é o que a gente tem que ter claro, Michel. É isso aí, doutora. Tem mais uma... Beijo, Janete, lá do Rio Grande do Sul, Capão da Canoa. Um grande abraço. Temos mais uma pergunta da Fátima aqui do Rio de Janeiro. Tem alguma técnica para combater a ansiedade e fugir das doenças? Claro que tem. A ansiedade, ela registra no corpo, né? As nossas emoções, elas acabam se transformando em sintomas. Por quê? É uma forma de se proteger, é uma forma do cérebro se defender. Vou dar um exemplo para você. Quando uma pessoa, por exemplo, entra num vício, um cigarro, drogas ou bebida alcoólica, isso pode acontecer com um colaborador teu, pode acontecer com um familiar teu, pode acontecer com você. Porque quando a pessoa passa por um sistema de estresse alto, né, a gente chama isso de estresse oxidativo. O estresse, ele é bom. Ele é bom quando você serve assim para fazer, eu tenho uma meta para bater, né? Eu tenho que bater minha meta esse mês, eu vou bater 600 mil a minha meta para bater esse mês. Aquela ansiedadezinha inicial, aquela coisa, isso é bom. Agora, se isso se torna permanente, ele vai atingir uma parte que se chama hormonal. Então, quando o estresse entra, ele ataca duas coisas muito importantes aqui, que são os teus hormônios, que se chama cortisol. Então, o cortisol que serve para te defender, ele não consegue mais fazer isso. É muita produção e você acaba tendo uma disfunção aqui na STH, os hormônios do hipotálamo, eles recebem esse sentimento, os pensamentos, ele processa. Medo. Gente, uma coisa tem que ficar muito clara, assim, ó. Medo é algo que as pessoas têm e o estresse é medo. Não adianta, estresse, não, o estresse, as pessoas só têm estresse porque elas têm medo de alguma coisa. O estresse, ele só se instala quando o medo está permanente. Então, assim, é o medo de não atingir uma meta, é o medo de não atingir um objetivo, é o medo de não fazer uma pessoa feliz, é o medo. Então, o estresse, ele está linkado ao medo. E o medo, ele lá no nosso sistema límbico, o hipotálamo, ele responde. Para que você tenha uma ideia, nós temos 2 tipos de doenças, depressivas e doenças agressivas. As depressivas, a gente vai liberar o STH, a hipófise, a tireoide que trabalha ali. Nas agressivas, nas nossas emoções, nós liberamos o ACTH. Um único hormônio desencadeia 27 hormônios quando você tem uma emoção agressiva. Então, controlar essa ansiedade, fazer com que... É o grande desafio das pessoas, manter o centramento. E como é que ela perguntou uma coisa muito importante, como é que eu combato a ansiedade? Ela vem para o corpo, ela se instala e ela pode virar uma patologia. Eu falei dos vícios agora há pouco. Vou dar um exemplo para você. A pessoa está com um grande problema e ela começou a fumar.
Então, o fumar dá um relaxamento ilusório na cabeça da pessoa. Toda vez que o cérebro dela interpretar que ela está com um problema, que ela precisa relaxar com uma segurança, ele quer deixar você tranquilo. O cérebro faz isso. Ele não sabe o que é real ou verdadeiro. O caminho natural das pedras é voltar lá para o cigarro de novo e utilizar. Isso vai criando um ciclo tão grande que você nem sequer começa a ver o cigarro, já tem o desejo de fumar. O que eles fizeram lá no Monte Sinai? Eles fizeram de uma pesquisa que eles pegaram as pessoas e projetaram imagens, agressão, imagens terríveis, agressivas dentro de ressonâncias magnéticas, muito rápidas. Então, quando você olhava, eram muito rápidas as imagens, você não conseguia visualizar o que estava acontecendo ali. Então, as pessoas, quando saíam da ressonância, elas não sabiam dizer o que elas viram várias imagens, mas não sabiam dizer o que era. Mas o batimento cardíaco dela alterava. Na ressonância magnética, a área do córtex cerebral frontal alterava também. Por quê? A mensagem subliminar, conscientemente, muitas vezes você não está vendo, mas o inconsciente está trabalhando. E aí que é o gap, né? É atividade física. Assim como o nosso corpo responde por hormônios como cortisol, como hidrocortisona, ele também responde com serotonina, adrenalina. Então, a atividade física é uma das melhores formas de você combater a ansiedade e o estresse. Vou dar um exemplo. Quando você tiver raiva de alguma coisa, quando você tá pé da vida, sabe? Você tá pronto assim para socar uma parede, corre. Uma quadra que você for correr, Tânia? Sim, pega o quarteirão aí fora e corre. Porque quando você terminou um quarteirão de correr, 100 metros depois, a sua raiva parece que ela não está mais ali. O problema está ali, mas ele já diminuiu de tamanho, porque você conseguiu liberar aquilo fisicamente. Isso aí é primitivo. Se você pegar e olhar na rua os cachorros, volta e meia eles dão um tremor. Aquilo ali nós perdemos a nossa evolução, que o cão ainda mantém. Por isso que você chuta um cachorro, ele dá uma volta e o que acontece? Ele vem de volta. Então, é importante a gente perceber como a ansiedade prejudica as pessoas nos relacionamentos, né? Você sempre coloca uma expectativa, cria uma ansiedade com a pessoa. Beijo! Cromossomo 21 tá entrando aí. Um grande abraço, Alex Duarte, essa turma maravilhosa. O Alex tá lá nos Estados Unidos, né? Ficou lá atrás e fazendo seus relacionamentos, suas reuniões lá. E a gente aqui. Então, para que a gente entenda uma coisa que tem que ficar muito claro, atividade física, Michael. Eu faço vasodilatação na atividade física. Eu libero os vasos, o meu corpo circula melhor, o estresse baixa. Então, é atividade física, é a caminhada, é atividade aeróbica, né? Quem tem muito estresse, muita ansiedade, eu indico boxe. É uma das coisas que a gente indica. Boxe mesmo, aula de boxe, spinning, aulas com mais velocidade de impacto. Então, que descarrega mais aquilo ali. Então, o corpo, ele absorve, mas ele também consegue eliminar. Essa é a grande sacada quando a gente fala em ansiedade, que nos prejudica nos negócios, nos relacionamentos e principalmente na saúde. Eu acho que aqui é o maior gap. Mas aí, Michel, manda. Tem aqui. A Priscila Arruda e a Nadine Londero tem uma pergunta muito parecida. Como controlar a ansiedade em momentos onde precisamos ter segurança? Pois é, acabei de falar. Bom, primeira coisa é me preparar, né? Se você já sabe que vai ter um episódio que pode gerar, porque o que você tem que entender é que a doença psicossomática, ela vai se instalando. Eu acabei de dizer antes assim, você passa por um momento tenso, o teu coração dispara. Por exemplo, quando alguém bate um carro, né? Você bateu um carro ou alguém bateu em você, você é automático, isso é reflexivo. Aí nós temos a camada do neocórtex, o cérebro primitivo, e nós temos o cérebro reflexivo, né? O primitivo, que é o mais embaixo, o reptiliano que a gente chama. Quando você bate um carro, as tuas mãos elas suam, o teu coração dispara, você não consegue controlar isso. Se eu pedir para você agora, bate aí o teu coração, aumenta ele em 20% as batidas. Aumenta o batimento cardíaco. Você não consegue fazer isso conscientemente. Agora, se você passar por um episódio de estresse, ele dispara. Então, você sai para fora daquele carro, né? Você foi pego naquele momento, você não consegue controlar isso. E eu acho que isso é fundamental, né? Controlar essa ansiedade. Beijo pro Fernando aí da Bahia, que estamos chegando aí com o Extreme, na Bahia de Salvador, Michael. Onde o Extreme é uma das maiores armas pra gente trabalhar o estresse, né? Libera a ansiedade e foca. Eu só vou poder focar quando eu tirar a ansiedade de lado, porque a ansiedade, ela faz uma coisa que as pessoas não sabem, ela tira a nossa oxigenação cerebral. Ou seja, quando você está ansioso, você faz o que a gente chama de vasoconstrição. Os vasos, eles
eles contraem. E isso faz com que eu tenha menos oxigenação cerebral. E se eu tenho menos oxigênio nas minhas células neurológicas, automaticamente eu também penso de uma forma mais impulsiva. Então eu não estou tendo planejamento e organização. Se você vai ter um evento que você sabe que pode te dar ansiedade, que pode te dar estresse, a primeira coisa que você tem que fazer antes do evento, deita no chão, eleva as tuas pernas para cima, deixa o sangue descer de novo em direção à sua cabeça, porque toda vez que eu tiver um episódio de estresse e ansiedade, o sangue sai da minha parte cerebral e vai para as periferias, mãos, pernas, no sentido de te proteger, para você fugir ou correr. Ele reage assim há milhões de anos, vem da nossa evolução, desde a época do homem das cavernas, quando tinha que pegar lá uma clave, né? Ou ele matava ou ele fugia. Então, eu acho que isso é importante. Um beijo aí para Amanda Romanel querida, né, que nós temos hoje no Brasil inteiro, Belo Horizonte, Luísa, Guto, que estaremos logo em seguida lá, Romanel da Bahia, São Paulo, beijo para vocês aí, do Christian e da Thaís aí do Rio de Janeiro, um grande beijo para vocês que estão nos acompanhando aí também. Temos aqui também nossos cases, o Coma Bem, a Lilian mandando um abraço, a Desinsert do Jefferson. Beijo, Desinsert, Carla Maciel, obrigada, que depois que ela passou pela ITZ, a sua ansiedade modificou. Um beijo, meu amor, saudades. Do Rio. O Gustavo Fonseca, nosso querido amigo Gustavo. Do Encontro Sua Viagem, nosso case também, de sucesso. Isso. O Gustavo pergunta, a ansiedade pode chegar ao nível de depressão? Sim, acabei de falar. Ansiedade, gente, ansiedade é o mal do século, né? E sabes, o que mais me preocupa, Gustavo, é as nossas crianças e os nossos adolescentes. Porque eles hoje estão vivendo um período de muita ansiedade na internet, Michael. Até já aproveitando Vamos aproveitar o gancho. A Gislaine, ela mandou uma pergunta. Boa noite, doutora Tânia e Michael. Como podemos trabalhar a ansiedade infantil? É um gancho maior de todos aí também, porque nós estamos tendo hoje, gente, futuros adultos que estão conectados o tempo inteiro na internet. E hoje, há um clique, as pessoas não ficam, tanto que vocês podem perceber que uma das maiores dificuldades das pessoas é segurar alguém dentro de um vídeo, seja numa promoção, as pessoas não ficam mais que 1 minuto, 2, elas saem de um, elas entram no outro, há uma inconstância, isso gera uma ansiedade nas pessoas. Se vocês observarem, as pessoas se manifestam hoje pela internet. É uma forma delas até drenar um pouco da ansiedade. Só que nós temos um grande problema, Michel. A DSM, que é o Manual de Estatística e Diagnóstico dos Distúrbios Mentais Comportamentais, a DSM-5, ela registra hoje 8 patologias em cima da ansiedade que são hoje consideradas pela clínica médica. Uma delas se chama nomofobia. As pessoas, e aí vem a questão tanto do Gustavo sobre depressão como da Gislaine de infantil. Como que nós vamos controlar o acesso, ao mesmo tempo que nós sabemos que é uma tecnologia que chegou, que hoje tudo está um clique e tem que acompanhar essa inovação tecnológica. Como que nós vamos também conseguir fazer dessas crianças, adolescentes saudáveis? Porque hoje nós temos hoje suicídios coletivos em massa aí, né? Tem pessoas que formam isso. Vocês viram Baleia Azul há poucos dias atrás, aquela história toda que as pessoas entram e quando elas estão dentro, hoje a internet, você não sabe o que ela realmente está sendo leal ou não é, o que dá para acreditar e o que não dá, porque as informações são muitas, tu não sabe o que realmente é verídico dentro disso ou não. Mas eu acho que o mais importante é entender que existe um mecanismo que se chama hormônios. Nós somos um corpo humano onde todos nós temos, Michael, 206 ossos, 650 músculos, né? Nós temos 100 mil quilômetros de artérias e veias dentro desse corpo e nós somos regidos por hormônios. Esses hormônios são regidos pelo nosso hipotálamo lá dentro. Então, quando a gente fala ansiedade, não é só os comportamentos que a gente vê aí fora. Existe todo um processo e o hipotálamo, ele não sabe o que é real ou verdadeiro. Vê informação que hoje você acessa na internet, tudo, né? Antigamente as crianças acessavam pornografia na internet com 13 anos, hoje é com 8. Então, hoje, essa liberdade excessiva fez com que as pessoas perdessem os valores e não acompanham neurologicamente a tecnologia. Porque há 20 anos atrás, quando Ayrton Senna morreu, nós não tínhamos ainda um celular aqui no Brasil. Então, a evolução é muito rápida e o cérebro não está acompanhando tudo isso. Então,
Uma das coisas mais importantes. A depressão, nós chamamos elas de doenças depressivas e elas atacam a hipófise principalmente, tá? É a tireoide que a gente chama. Ali acaba tendo um supressor. Então, quando a ansiedade ela não é controlada e ela começa a ficar demais, o teu cérebro entra num limiar mais baixo, ele começa a se proteger e aí ele conhece aquele caminho como proteção do cigarro, da bebida, da depressão, do vício. Então, e aí tem uma grande coisa, Michel, que ninguém entende. Não é só uma questão de eu quebrar um vício ou quebrar uma ansiedade. Existe uma história por trás por que essa ansiedade ela se instalou dentro de você. É um gatilho. Então não adianta eu tratar com medicamentos, não adianta, eu tenho que descobrir o que aconteceu, onde é que entrou isso na tua linha de vida, que isso se instalou como um trauma, como entrar lá dentro, e eu tenho que tirar isso, você tem que tirar isso. Então quando você consegue eliminar esse gatilho, você então consegue ter uma vida normal. Muitas perguntas aí, gente. Muitas perguntas. Patrícia Wurfel, eu sei que tá em Portugal lá, um beijão pra você, um beijo, Marabax, que estão entrando aí também, sejam bem-vindos. Alunos nossos aí já de mais de 2 anos, 3 anos atrás. Exatamente. Doutora, o Levi Chaves, eu gostei dessa pergunta porque... Tu tá selecionando as perguntas aí, Michel. Essa pergunta é uma das coisas que você trabalha no PNT. Ele pergunta, às vezes a minha mente cria certas imagens, emoções e sensações que muitas vezes não são reais, e isso fica por dias. Seria um sintoma de ansiedade? Nós chamamos isso, Levi, de transtorno conversivo. Olha que nome danado isso aí. Transtorno conversivo dentro da linha médica da neurologia é algo que você cria, e eu vou te dar mais uma estatística. De cada 10 casos que eu atendo hoje em consultório, de cada 10 casos, pelo menos 30, 40% dos casos de abuso sexual não são reais. A criança criou aquilo. Por isso que quando nós trabalhamos com hipnose clínica, nós temos um grande cuidado de verificar se a história que a pessoa está trazendo para nós naquele momento, ela é real, se ela aconteceu ou se ela foi imaginária. Eu dei uma grande informação no início da nossa live, que eu uso muito na aula, que o cérebro não sabe o que é real e imaginário. O hipotálamo aceita isso, começa a processar os hormônios e ele reage, ele dá informação, ele faz com que você tenha convulsões, ele faz com que você tenha aceleramento do teu batimento cardíaco e você não tem uma doença cardíaca, você vai fazer todos os exames não normais, mas a pessoa hoje está numa cadeira de rodas, ela perdeu deficiência física. Quantos casos eu tive que chegaram até mim com diagnóstico de doença do neurônio motor ou com uma esclerose lateral amiotrófica, empresários que tinham construído um império e que agora estavam sob diagnóstico. Vamos checar, a gente vai... Não tinha ressonância magnética normal. Então, há uma história que eu tenho que checar, que primeiro é a clínica médica. Se realmente os exames deram normais, se o parecer médico está normal, então agora nós vamos trabalhar então a parte comportamental. Eu tenho que descartar completamente anomalias. Não posso pecar por achar que é alguma coisa. Não, primeiro tem que descartar essa parte. Bom, aqui dentro da ciência está tudo ok, vamos então descobrir o que aconteceu que você trouxe isso. E uma coisa que é importante, quando eu falei no início hoje, das 70% das convulsões são psicossomáticas, elas não são detectadas como patológicas, mas como comportamentais, como somatizações de transtornos conversivos, que eu falei para o Levi agora, elas começam na imaginação. Nós criamos coisas que com o tempo, se nós continuarmos alimentando, elas se tornam reais. Lembra que eu falei antes? O cérebro ele conhece um caminho, ele começa a ir por aquilo ali, toda vez que ele tiver algo semelhante, nós temos rapport interno e externo, ele faz uma associação. Então aí eu crio um transtorno conversivo, aí eu crio toda uma cascata hormonal e nós temos a suprarrenal do córtex, que é lá na parte externa onde é formado o cortisol. E isso aí nós desconhecemos no nosso dia a dia. A gente acha que a ansiedade é bobagem, começa a aparecer pintas, alergias. A maioria das alergias e das asmas são por descarga de comportamento emocional. E tem tratamento, tem cura. Então hoje quando a gente fala assim, é possível. Meu Deus, quantas pessoas passaram por nós com problemas de imunidade, HIV, de lúpus, de baixa imunodeficiência. Eu acho que isso é importante. A nossa vida é a coisa mais importante. Quando a gente traz a PNT, a grandeza da PNT, eu acho que é isso. É com o primeiro passo da PNT, né? Quando eu criei a PNT há 5 anos atrás, ela evoluiu muito de lá para cá. Porque os cases que a gente tem em consultório, em
em atendimento. Só no passado foram 100 mil alunos que passaram por nós. Então, quando a gente consegue perceber o que é real e o que é imaginário, você também tem uma abordagem diferente. Vou abordar comportamental ou vou abordar a parte aqui medicamental, que é a parte médica, que é onde tem o encaminhamento, que você vai trabalhar de forma diferente. Fala aí, Michel. Bom, temos mais perguntas. O Gustavo aí tá se puxando as perguntas. Beijo, Gustavo, grande. Ele pergunta se pode causar um infarto a chegar a ser... fulminante. Pergunto isso porque pois perdi no domingo um amigo por infarto com apenas 40 anos. É muito interessante isso aí, porque o número de infartos, principalmente masculinos, eles têm aumentado nos executivos. É uma estatística forte. Por quê? O executivo é o empresário, é o empreendedor, é aquele que tem que estar hoje cuidando do seu negócio. Gente, ser empresário no Brasil é ser leão. Todos os dias você tem que acordar, empreender, tocar uma equipe, negociar, tocar uma empresa, se relacionar com os clientes. Tem 65% de imposto no final do mês que você vai ter que pagar sobre o que você ganha. Muitas vezes ele não está sabendo gerenciar as 8 forças de negócio, que são as forças business, que a gente trabalha no Business Hunters, planejamento, marketing, inovação. Por isso que quando eu fui agora para dentro do Hospital Monte Sinai, lá em Nova York, que é a capital do mundo dos negócios, ele é um hospital que preza 2 coisas. Conhecimento científico, é um dos maiores hospitais do mundo, por isso que as informações que eu trago são de lá. E a segunda informação é inovação. Eles trabalham com inovação. É perfeita, desde a hotelaria, desde a hospedagem, desde dos processos que nós precisamos na empresa. Então, hoje, eu posso sim trazer um infarto do miocárdio. Se eu não tiver cuidado, eu posso ter um derrame, um aneurisma. Por quê? O infarto nada mais é que a falta de insuficiência para o coração, ok? Então, quando eu tenho um estresse, o que eu falei que as nossas veias acontecem? Elas contraem. Quando as veias contraem, o sangue que antes passava aqui, ó, ele já não tem a mesma facilidade. Então, a gente faz o que a gente chama de shunt, que é um desvio, ou ele cruza muito apertado e vai começando a criar êmbolos ao longo do tempo e gorduras ao longo desse nosso cano. O sangue não passa do mesmo jeito, o coração começa a ter que bombear mais rápido. Então, sim, se eu não tratar, e você vai perceber que uma outra coisa que me assustou muito lá, quando eu estive agora dentro do hospital, e que é comprovado, o habitat que você vive. Eu já venho batendo muito tempo nisso, você convive com tubarões ou sardinhas, mas se você convive com pessoas que têm convulsões, a chance de você também desenvolver convulsão é alta, é de 45% a 60%. Então, o meio que você habita, o meio que você convive, ele também pode trazer reações para você, porque o teu cérebro, ele recebe tudo, ele associa tudo. Por que eu digo, gente, sai fora do foco da crise, sai fora do foco do governo. Eu acho que é muito importante. Essa semana mesmo eu vi uma entrevista aí do dono da John Deere. Desliga a televisão, foca nas coisas boas. Ele disse uma coisa importante que eu também compartilho. O governo nunca me deu nada, gente. Nunca me deu nada. Quando eu me separei, o governo não me deu nada. Quando eu tive 60 quilos acima do peso, o governo nunca me deu nada. Batalhar por você, esquecer, nós não fazemos parte dessa corja. Nós somos aquela parte trabalhadora do povo brasileiro. Nós somos aquela parte que levanta às 6 horas da manhã, que nos preocupamos com as pessoas, que queremos fazer, sim, um mundo melhor, e eu acredito que a gente pode fazer isso. Se a gente se unir, se a gente trabalhar em prol disso. As pessoas têm respostas diferentes, Michael. Se eu pegar hoje uma faca e fizer o mesmo ferimento em 100 pessoas, eu vou ter 100 respostas diferentes. Olha que grandeza! Então, a nossa reação, Gustavo, quando nós temos um estresse, uma ansiedade, ele pode nos roubar a vida. Por isso que eu falei que os 3 pilares de Salomão, manter e produzir dinheiro, da ansiedade, da estresse, porque você não é só produzir, é manter também o teu status financeiro dentro da tua empresa, dos teus negócios. A segunda tríade, que é relacionamento, né? E se eu não souber me relacionar com as pessoas, minha ansiedade vai me atrapalha. Ejaculação precoce, disfunção erétil masculina, hoje ela aumentou em função, nos tempos passados, pela ansiedade, pelo estresse das pessoas. Imagina alguém tendo uma relação sexual, pensando nas contas, ou desesperado que tem um boleto para pagar.
Isso dá estresse, dá ansiedade, então tem que saber selecionar os momentos de vida que você vai estar. Vai estar com a pessoa que você ama, esquece o resto, nunca leve problemas pro seu quarto, né? Tem coisas para decidir da empresa, então é lá na sala, menos no quarto. Lá é lugar de relaxamento, de aproveitar a tua vida com a pessoa que você tá. E a terceira, que eu acho que é a pior de todas, é a doença, né? Eu já peguei tantos cases que eu perderia conta de pessoas incapacitadas, de pessoas com síndromes imunodeficiências, porque uma doença ela só se instala no teu organismo quando você tiver com a imunidade baixa. Isso é regra. Então, eu acho que isso é muito importante e no seu leito de morte, eu acho que um dos maiores homens que criou a penicilina, Pasteur, ele já dizia, o que mata não é a bactéria, não é o vírus, o que mata é o hospedeiro, é você que permite que isso entra. Então, lá venho eu com aquela frase que eu tanto bato com meus alunos, vigiai a tua mente, deixa entrar aqui apenas coisas que fazem bem para você. Estamos quase aí já. Estamos quase aqui já, nosso tempo estourou. Muitas perguntas. Tem mais aí. Mas uma pergunta, a ansiedade, esse tempo, todas essas tecnologias que é Facebook, WhatsApp, e-mail, você é muito solicitado ao mesmo tempo, essa ansiedade. Como que as pessoas fazem para controlar isso? Porque isso acaba prejudicando, né? Eu estou fazendo uma pergunta aqui de um cliente que eu atendi essa semana. Ele disse assim, nossa, quando eu percebo, eu só estou em função do Facebook ou do WhatsApp ou da tecnologia, eu não tenho mais contato com as pessoas. Eu acho que eu fui muito feliz antes quando eu falei que a DSM-5 agora, ela traz 8 patologias que são consideradas pela clínica médica como transtorno mental e comportamental. O primeiro disparado se chama nomofobia, Michel. É aquela pessoa que ela entra em síndrome porque ela não tem um carregador, porque ela ficou sem bateria. Ela fica praticamente histérica. As mãos suam, o coração dispara. Então aqui está instalada uma patologia reconhecida. É interessante porque ela não reconhece, por exemplo, uma somatização de transtorno somático, mas reconhece isso hoje. Dentre essas 8, tem uma outra que também chama muita atenção pelo uso excessivo do celular, isso é o WhatsApp, é tudo, se chama a síndrome do Facebook, depressão da síndrome do Facebook. As pessoas, quando elas vão para o Instagram, para as mídias sociais, elas publicam aquilo que elas querem, elas vivem um mundo muitas vezes de lá, né? Elas querem publicar que elas estão bem, que elas estão em status, que elas não publicam que elas estão desesperadas, chorando no quarto, não. Que ela está desesperada porque não consegue pagar uma conta, ela não publica. E à medida que ela vai vivendo isso, uma realidade que não é dela, uma verdade virtual que não é real, ela vai criando também uma frustração. E essa frustração vem, então, muitas vezes em forma de depressão do Facebook, que hoje é alocada como uma das segundas maiores 8 patologias dentro do... Outra patologia interessante que a DSM traz é a síndrome do toque fantasma. Tem pessoas que sentem a vibração do celular no bolso, ou na bolsa, ou na carteira, e o celular não vibrou, não disparou. Então, quando a pessoa começa isso, lembra que eu falei no início da nossa live hoje, sobre os exames de ressonância magnética, que passavam cenas de violência muito rápido e as pessoas não viam, mas que havia o registro, tanto do coração como do cérebro, nas áreas neurológicas e disparo do coração, e a mesma coisa. Então, mesmo aquilo que o cérebro não está vendo naquele momento consciente, inconsciente ele percebe tudo. Então, uma coisa eu preciso alertar, a tecnologia ela tem que ser dosada, né? Ela tem que ser verificada, por exemplo, as crianças têm que ter horário, você tem que descobrir o que seus filhos estão acessando, porque não há controle hoje dentro da internet. E como o cérebro não sabe o que é real e imaginário, eles começam a ter hoje uma atitude, um comportamento embasado dentro, então, da tecnologia, do que eles estão vendo. Para eles, a realidade é que os pais são muito ocupados hoje. Mesmo quando eles estão em casa, os pais ficam o tempo inteiro no celular. Eu tenho acompanhado, eu gosto às vezes de sair jantar e eu peço para os meus filhos, olha lá onde é que está o pessoal. As pessoas não estão vendo nem o que elas estão comendo. Elas estão no celular, 5 ou 6 pessoas, às vezes com os filhos estão comendo garfo, ela não está enxergando isso. Então, esses momentos de qualidade familiar, esse momento de amor, de carinho, já fica pouco tempo em casa porque a nossa vida é muito corrida, é trânsito, é trabalho. Então, quando está em casa, qualidade e atenção ao que os seus filhos estão acompanhando, né?
a tudo aquilo que eles estão assistindo, ao que eles estão compartilhando. Você tem que entrar no mundo deles até para poder amanhã ou depois segurar a onda numa coisa futura que está chegando aí, que é a minha preocupação. É a ansiedade pela tecnologia, por essa parte que a gente não tem mais esse controle, né? Então, eu fico muito preocupada com isso. E graças a Deus, eu acho que eu sempre digo assim, né? A gente foi feito perfeito do jeito que a gente é e ele também nos dá saída. Ele tem, hoje a gente tem solução, a gente tem o que fazer, a gente tem técnicas, dentro da PNT são mais de 100 técnicas para tirar ansiedade, transtorno conversivo, transtorno agressivo, abuso, reais e imaginários, porque uma coisa importante, mesmo que um abuso na criança é imaginário, ela tem todos os sintomas, ela tem todas as lembranças, isso faz sofrimento e angústia. Sofrimento mais angústia se traduzem em sintomas. O corpo reage para que ele se sinta seguro. Tem que ter uma reação comportamental. E esse sintoma pode virar uma patologia de base e que pode ser, inclusive, cancerígena. Bom, doutora, a gente... Até falando nisso, só para fechar, eu tive uma paciente onde é muito interessante esse caso, porque a mãe dela teve câncer de mama, foi muito rápido, logo ela teve câncer linfático, logo ela teve câncer de coluna, então a mãe durou em torno de 6 meses e ela perdeu essa mãe aos 12 anos de idade. Quando ela fez 23 anos, o sonho dela era fazer medicina, ela se formou em medicina e ela apresentou nódulos também no seio e logo, imediatamente, ela já perdeu a mobilidade no braço esquerdo dela, né? E ela era médica formada, então foi uma coisa muito forte porque ela foi curada, ela se tratou rapidamente, mas aquele sintoma do braço não tinha nada a ver com o câncer. Ela tinha a ver com a mãe que ela passou lá aos 12 anos, com aquela perda involuntária que ela repete, então, depois de 13 anos. Então, hoje, graças a Deus, ela tá bem. E eu vou dizer uma coisa que talvez vai surpreender você. Quando você tiver um sintoma, a doença nada mais é um sinal que alguma coisa não tá legal com você. A doença, ela vem para dizer, ei, para tudo, você tem alguma coisa para resolver. E às vezes tá no teu passado, às vezes tá no momento mais presente, isso vai entrando, vai se instalando, é a forma que ela tem para dizer, acorda, vai ver o que você tem aí, resolver. E nós temos uma grande situação, Michael, as pessoas, quando elas têm angústia, dor e sofrimento, elas não querem ver isso. Então, uma forma de não ver é um sintoma. Então, o sintoma vem compensar. Nós precisamos dessa compensação e o hormônio interpreta dessa forma, né? Então, quando a gente fala que nós somos seres humanos, somos hormônios, e eu acho que nós temos que olhar mais para a nossa vida e ter uma melhor qualidade de vida. Todo o segredo está em ter uma qualidade de vida. Eu não falei quantidade, qualidade é passar mais tempo beijando, mais tempo abraçando, mais tempo comendo. Você não precisa ir num restaurante caro, e às vezes as pessoas vão para um restaurante, gastam e não curtiram aquele momento. Às vezes é fazer uma jantinha em casa, fazer uma coisa gostosa, né? O filho, para que você tenha uma qualidade de vida. Então, assim, acho que a qualidade de vida faz vasodilatação, ao contrário da vasoconstrição, que traz os sintomas de aneurisma, infarto do coração, todos. Nós somos seres humanos, e uma coisa que der errado aqui dentro pode levar a nossa vida. Então, a minha dica é que a gente tenha a melhor qualidade de vida. Bom, doutora, nosso tempo acabou. Tá? Liu, um beijão que eu vi que entrou aí também, um grande abraço. Queremos agradecer a todos os nossos alunos, amigos que sempre estão presentes e participando. E a mensagem final... Mensagem final hoje eu acabei, como eu falei, né? Nós chegamos agora de Nova York, é agradecer a todas as pessoas que compareceram lá em Nova York, foram mais de 300 pessoas, né? Que foi o lançamento do livro da PNT, nosso 6º livro aí lançando, foi um sucesso. Então eu queria agradecer, Michael, a todos os brasileiros, aos americanos que nos auxiliaram, que muitos estão assistindo aí, que eu tô vendo aí no nosso vídeo, que foram tão receptivos e que nós estamos voltando em setembro agora com Business Hunters em Nova York, onde nós vamos ter mais de 600 empresários lá, trabalhando esses 3 vértices, manter e produzir dinheiro, relacionamentos e saúde corporal, para que a gente possa curtir a nossa prosperidade ao lado das pessoas que a gente ama. Minha dica é a mesma, viva, aproveite e com certeza você vai viver mais tempo feliz e sem patologia, sem sintoma. Beijo, leve e feliz. Hey! Até semana que vem.